إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحي أشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلم وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الجمع الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inshallah Ta'ala, vamos refletir em torno da história do profeta Yusuf. O Surat Yusuf tem 111 versículos. Os 3 primeiros versículos do Surat Yusuf é a introdução desta narrativa, deste conto. Até o versículo 100, Allah subhanahu wa ta'ala, exaltado seja, narra os principais factos da história do profeta Yusuf. E os 11 últimos versículos do Surat Yusuf é uma conclusão. Temos introdução, 3 versículos, do versículo 4 a versículo 100, desenvolvimento, do versículo 100 a 111 é conclusão e ilações desta história. O Corão al-Karim designa esta história de Ahsan al-Qasas, das melhores histórias. O profeta mais falado no Corão al-Karim é o profeta Musa. A história do profeta Musa consta em vários versículos e em vários capítulos. O nosso pai, Adam, o pai da humanidade, a sua história é contada e narrada em vários capítulos do Corão al-Karim. O Surat Yusuf é o único surat do Corão al-Karim onde Allah subhanahu wa ta'ala conta toda a história de um único profeta num único surat. E depois disto, há 2 surats onde Allah subhanahu wa ta'ala, fora do Surat Yusuf, onde Allah subhanahu wa ta'ala fala um pouco deste profeta. Este surat Yusuf, foi revelado numa fase difícil da difusão do Islã. Para quem lê a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terá ouvido falar, terá lido acerca do Am al-Huzn, o ano da tristeza. Foi aquele ano que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam perdeu o seu tio e a sua esposa. O seu tio, o tio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apesar de não ter abraçado o Islã, ele defendia o seu sobrinho. Levava como uma questão de honra, como uma questão de familiaridade. Defendia o seu sobrinho. Não pronunciou La ilaha illallah, não praticava os 5 salats, mas defendia o seu sobrinho. Outra pessoa muito importante na vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que morreu neste ano, foi a nossa mãe, a mãe dos crentes, Khadija radiyallahu ta'ala anha. Sabemos da biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que foi ela
quem amparou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A recepção da revelação causou pavor e medo, susto no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta saiu da cave Hira a tremer. Voltou para sua casa dizendo: Zamiluni, Zamiluni, Dathiruni, Dathiruni. Estava a pedir para ser colocado uma manta. A sua esposa, naqueles momentos difíceis, sossegou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E as esposas, as senhoras, devem tomar o exemplo de Khadija. O profeta disse: "Laqad khashitu ala nafsi." Estou com medo daquilo que me aconteceu. Ela disse: "Kalla wallahi la yukhzika Allahu abadan." Jurou por Allah que ela não te vai humilhar. Esteve do lado do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Foi ela quem levou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para um familiar que tinha conhecimento das escrituras sagradas para explicar ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam acerca daquilo que ele havia recebido e acerca do medo que ele teve. Neste ano, foi no período entre a morte destas duas grandes figuras para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no processo da difusão do Islã e até os acordos de Aqaba. Para quem lê a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabe que ele passou 13 anos a pregar de forma sigilosa o Islã em Meca. Depois passou 10 anos a difundir e a chamar as pessoas para o Islã abertamente. O profeta foi mal recebido em Meca, o profeta foi rejeitado na sua terra e procurou por outros lugares para difundir a palavra de Allah. Esta é uma lição para nós. Se na tua terra natal não tem sucesso, procura uma outra terra, procura um outro lugar. Tal como fez o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tal como aconteceu com o profeta Yusuf. O profeta foi para Taif. Recordamos-nos perfeitamente que ele foi mal recebido, foi apedrejado, voltou para a sua terra natal. E nos períodos de Hajj, o profeta ia ter com as tribos para chamá-las para o Islã. Num dos anos, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam encontrou-se com habitantes do Yathrib, o antigo nome da cidade de Medina, chamou-lhes para o Islã, eles aceitaram o Islã, celebraram um acordo com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, encontraram-se no ano seguinte e foi com base nestes dois acordos, Aqaba, primeiro e segundo, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam imigrou de Meca para Medina. Então foi neste espaço temporal que o Surat Yusuf foi revelado. Num momento de tensão, num momento de obstáculos, para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nos ensinar que a vida é feita de obstáculos. Allah subhanahu wa ta'ala no Corão al-Karim não nos prometeu facilidade. Enquanto nós estivermos na face da terra, vamos passar por dificuldades. Vamos passar por momentos conturbados. E nós não seremos exceção. Se o Corão al-Karim diz: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana", vocês têm no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam um exemplo, um modelo. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam deve ser o nosso exemplo para fazermos face aos problemas que nós enfrentamos na face da terra. Surat Yusuf fala e aborda a história desse profeta como um humano. O enfoque
O foco deste surat é falar dele como uma pessoa. São lições que nós devemos extrair. Logo no princípio deste surat, nós notamos que ele teve um sonho. Sonhou, Ya abati, inni ra'aytu ahada ashara kawkaban. Viu 11 astros fazendo sajda para ele. O pai disse-lhe, não revela o teu sonho aos teus irmãos. Questão da inveja. Começou com o nosso pai, o pai da humanidade. Hoje vai existir inveja, amanhã inveja, até o dia do juízo final. Então, nós é que devemos estar preparados, nós é que devemos saber como lidar com a inveja em todos os campos da nossa vida. Na mesquita pode haver inveja, no serviço pode haver inveja, em casa pode haver inveja, na rua pode haver inveja. Então, este surat ensina-nos isto. Inni ra'aytu ahada ashara kawkaban. Eu vi 11 planetas a fazerem sajda para mim. O pai aconselhou-o para não avisar aos seus irmãos. Ele e o seu irmão eram os filhos mais queridos. Mas nós devemos tirar uma lição. Os pais encarregados de educação devem aprender com esta história o conceito de justiça. A justiça deve começar em casa. A justiça deve começar com os nossos filhos. Se privilegiarmos uns em detrimento de outros, vamos criar problemas. Certa vez o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rejeitou alguém que pretendeu dar algo a um filho. O profeta perguntou-lhe, será que você deu aos restantes teus filhos isso que você está a dar? Ele disse que não. O profeta disse, vai lá procurar outra pessoa para testemunhar esta oferta. Então, nós, com o Surat Yusuf, devemos aprender a sermos justos. Sermos justos dentro da nossa família. Sermos justos nos nossos locais de serviço. Sermos justos no chapa, na estrada e em todos os aspectos da nossa vida, nós devemos ser justos. Devemos ser justos com todas as pessoas. Com os muçulmanos devemos ser justos. Com os não muçulmanos devemos ser justos. Com aqueles que partilham as mesmas crenças, os mesmos ideais, devemos ser justos. E o Corão Al-Karim nos ensina a sermos justos, mesmo com aquelas pessoas que professam uma religião diferente da nossa. No Corão Al-Karim, no Surat Al-Hadid, Allah subhanahu wa ta'ala diz, لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمَ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. Allah subhanahu wa ta'ala enviou seus mensageiros bil-bayinat, com livro, com evidências. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمَ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ. E com os profetas, Allah subhanahu wa ta'ala revelou o livro e revelou e enviou a balança. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, para as pessoas fazerem a justiça. Um grande teólogo, conhecido por nós, Ibn Taymiyyah, dizia o seguinte, e nós muçulmanos devemos entender bem a compreensão deste grande sábio. Ele disse que Allah subhanahu wa ta'ala ajuda um Estado, uma comunidade justa, ainda que seja descrente. São descrentes, não creem em Allah subhanahu wa ta'ala, não fazem salat, não jejuam, são justos, Allah subhanahu wa ta'ala está com eles. Por outro lado, Allah subhanahu wa ta'ala não injusta um Estado crente se não for justo. Então, nós devemos aprender a ser justos e o Surat Yusuf vem nos ensinar isto. E ensina-nos igualmente que às vezes, infelizmente, a maldade
vem de pessoas próximas a nós. Os irmãos do Yusuf conspiraram contra o seu irmão, sentaram, reuniram-se, planificaram e durante a planificação houve várias opiniões. Uma das opiniões era para matarem Yusuf. O mais moderado pediu para lançar, eles lançaram-lhe num poço. Estamos a ver inveja, maldade, planificação para o cometimento de uma maldade. E nesta maldade prevaleceu o mal menor. Então, Umar ibn Khattab também nos ensinou. Ele dizia que a pessoa inteligente, segundo Umar ibn Khattab, não é aquela pessoa que separa o bem do mal. A pessoa inteligente é aquela pessoa que sabe escolher o mal menor. Duas coisas ruins, entre as duas coisas ruins, escolhe lá o mal menor. E isto também aconteceu com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Os Quraishitas planificaram prender o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Planificaram expulsar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Planificaram matar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas Allah subhanahu wa ta'ala salvou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mesma maneira que Allah subhanahu wa ta'ala salvou o profeta Yusuf. Depois deste teste, ele foi acolhido na casa de um dos governantes do Egito. Cresceu no bom, com regalias, com condições, mas os testes não deixaram de perseguir ao profeta Yusuf. Lá onde ele estava foi bem acolhido, foi bem recebido, mas passou por uma outra tentação, que foi o assédio sexual. O assédio sexual para o profeta Muhammad, para o profeta Yusuf, foi da dona de casa, de uma mulher nobre e de uma mulher bonita. É por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no hadith, fala-nos das 7 pessoas que estarão debaixo do trono de Allah, debaixo da sombra de Allah, no dia em que não haverá sombra senão a sombra dele. Dentre essas pessoas, rajulun da'atuhu imra'atun dhatu mansibin wa jamal, que foi assediado, uma pessoa que foi assediada por uma senhora com posição e com beleza. Se não tiver posição, a tentação, o assédio é pouco. Se não é bonita, o assédio é menor. Então, o profeta Yusuf passou por este teste. Esta é uma lição para nós, que os testes vão nos perseguir durante a vida inteira. Nós é que devemos saber lidar com os testes de Allah. Por causa da sua firmeza, por causa da sua verticalidade, por causa da sua inocência, ele foi preso. Aconteceu no tempo do profeta Yusuf, pode ter acontecido antes, acontece hoje e vai acontecer amanhã. Estamos no dunya, as pessoas podem ser presas injustamente. Temos o exemplo do profeta Yusuf alayhi salam. Foi preso injustamente. Foi preso por ser uma pessoa casta. Foi preso por não ceder à tentação, ao assédio. O problema dele foi este, por causa da verticalidade. E um muçulmano deve ter a verticalidade durante a vida inteira. Devemos nos consciencializar que nós só podemos curvar diante de Allah. Respeitamos todos os humanos, respeitamos todas as pessoas,
Mas o Islã nos ensina a termos honra e dignidade. Ter honra e dignidade significa que nós só devemos nos curvar diante de Allah, único, exaltado seja. Na face da terra, o muçulmano não curva diante de qualquer pessoa. É rei, presidente, ministro, diretor, chefe, chefinho. Porque o muçulmano, aquela pessoa que faz os 5 salates, 5 vezes por dia, tem audiência e fala com Allah subhanahu wa ta'ala. Vocês sabem que quando a pessoa recita o Surat al-Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala responde. Consta no hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Como é que nós vamos nos curvar? Como é que nós vamos marcar audiência, falar com o nosso Senhor 5 vezes por dia? Estão a imaginar que dignidade é essa? Com os chefes da face da terra, encontrarmos uma vez por dia é honra. Vamos nos orgulhar, vamos colocar no Facebook. Mantive um encontro com fulano, fiz isto com fulano. Mas onde é que está o teu conceito de honra e dignidade? O muçulmano que pratica os 5 salates, você 5 vezes por dia está com o Senhor, dono de tudo e de todos, com o Senhor do universo. Então, o Surat Yusuf ensina-nos isso. A verticalidade, o profeta Yusuf foi preso e devemos aprender da história do profeta Yusuf. Por mais que as coisas estejam pretas, a pregação, os nossos valores, os nossos princípios devem estar conosco. No palácio onde ele estava, pregou, difundiu a palavra de Allah, chamou as pessoas para a unicidade de Allah. Na prisão, chamou as pessoas para a unicidade de Allah, para a verdade. Então, nós estamos presos. O que é que nós estamos a fazer para a nossa religião? Estamos livres. Não estamos a fazer praticamente nada para a nossa religião. Isso é uma chamada de atenção. Que os nossos valores, os nossos princípios devem estar sempre conosco. Está bem da vida, difunda a palavra de Allah. Está mal da vida, difunda a palavra de Allah. Se estivéssemos a fazer isso, muitos dos nossos problemas haviam de minimizar. Mas, infelizmente, distanciamos-nos do Corão al-Karim, infelizmente, distanciamos-nos da unicidade, distanciamos-nos dos nossos valores e dos nossos princípios. E a lei divina diz: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Esses problemas que vos atingem é fruto daquilo que as vossas mãos praticaram. E Allah subhanahu wa ta'ala desconta muita coisa. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعي إلى الرضوان. Prezados irmãos, o objetivo de nós revivermos estas narrativas do Corão al-Karim enquadram-se na questão da renovação da fé. Algumas pessoas têm nos chamado a atenção que há necessidade dos ânimos falarem do Tawhid, da unicidade de Allah, do monoteísmo. Se formos atentos, este surat foi revelado em Meca. E na fase de Meca, as questões abordadas no Corão al-Karim, todas elas estavam relacionadas com a fé. Aqui, neste surat, Allah subhanahu wa ta'ala fala da fé,
mas contando a história de um profeta para nós tirarmos ilações. E no fim, nos últimos versículos deste surat, Allah subhanahu wa ta'ala fala daquilo que deve ser o desejo de um crente. O profeta Yusuf reconhece que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu-lhe o poder. Ele pediu a Allah duas coisas. Tawafani musliman. Faça-me morrer muçulmano. Estamos a ver, ouvimos dos nossos mashaykh, ouvimos em nossas casas, que há pessoas que estavam conosco a praticar o salat, por causa de problemas da vida, deixaram o Islã. Temos ouvido que por causa de doenças, por causa de pobreza, as pessoas deixam o Islã. Nós o que estamos a fazer? Então o profeta Yusuf veio nos ensinar que devemos fazer este dua. Tawafani musliman. Faça-me morrer muçulmano. Walhiqni bisalihin. E encosta-me. Faça-me estar dentre as pessoas virtuosas. Devemos pedir a Allah para morrermos muçulmanos, pedirmos a Allah para fazermos parte das pessoas virtuosas. Este mundo é conturbado, este mundo tem problemas, os problemas deste mundo não excepcionaram as melhores criaturas de Allah. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam passou por essas privações. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam passou por um embargo. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam passou por fome. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam amarrou a sua barriga por causa de fome. E ensinou-nos a sermos moderados na pobreza, mesmo na riqueza. Na riqueza, devemos saber fazer gestão dos nossos bens. Não sabemos fazer a gestão dos nossos bens. Não sabemos fazer a gestão da nossa vida. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que abra as nossas mentes, que ilumine os nossos corações, que nos faça viver como crentes, morrermos muçulmanos e na vida do além estarmos com as pessoas virtuosas. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إن كان رزقنا في السماء فانزله اللهم إن كان رزقنا تحت الأرض فاخرجه اللهم إن كان رزقنا قليلا فكثر وبارك لنا فيه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقيموا الصلاة. Água que é água, sente que é água, bebe que é água, natura é água que é água, natura é natural, essencial, original, água mineral. Natura, a água 100% mineral em garrafão de 18,9 litros. Entrega gratuita.